Né, meus irmãos, é um momento muito precioso, onde nós podemos ouvir a voz do Senhor. Aqui nesse momento eu apenas sou um canal, né? Sou apenas um instrumento nas mãos do Senhor para compartilhar da palavra dEle, daquilo que está no coração dEle, daquilo que Ele quer ministrar ao meu e ao seu coração nessa noite. Então que possamos estar atentos, né? Eu serei bem breve, então vamos voltar os nossos corações agora para o Senhor, né, manter os nossos pensamentos cativos a Ele e guardar, né, essa palavra tão preciosa a qual Ele preparou para nós nessa noite. E eu gostaria de ler com os irmãos apenas um versículo, né, do livro de Mateus, né, no capítulo 18, apenas o versículo 11. E o versículo nos diz assim, né, a palavra do nosso Deus nos diz assim: porque o Filho do Homem veio salvar o que estava perdido. Glória a Deus, né? O Filho do Homem veio salvar a mim, veio salvar a você, veio salvar a todos nós. E hoje, meus irmãos, um dia tão propício para falarmos sobre Jesus, sobre aquele que veio nos resgatar aquele que estava perdido. Né, hoje, a sexta-feira da paixão, onde nós trazemos à memória o sacrifício de Jesus, a morte de Jesus. Mas para que possamos entender, né, para que essa verdade esteja tão firme nos nossos corações, nós precisamos voltar lá no início. Lá no início, quando Deus cria ali todas as coisas, quando Deus cria ali a humanidade, Deus cria ali o primeiro homem, a primeira mulher, que são ali Adão e Eva. Então Deus os coloca num jardim. E Deus dá uma ordem, né, a Adão e Eva. E diz a eles que eles poderiam de comer de todo alimento que tinha ali naquele jardim, de menos uma árvore que ficava no meio do jardim, que era a árvore do fruto do bem e do mal, do conhecimento, né, do bem e do mal. E Deus diz a eles, né, se comessem dessa árvore, certamente eles morreriam. E então, vemos que Adão e Eva, eles desobedecem essa ordem. Adão e Eva, então, comem desse fruto. E a partir desse momento, o pecado, né, a humanidade, passa a conviver com o pecado. O pecado passa a fazer parte ali da humanidade. E o pecado, ele vem e nos afastou de Deus. O pecado, ele nos afasta de Deus. E nós vemos em Romanos 6, né, até o que Deus disse para Adão e Eva, né, que o salário do pecado é a morte. Quando Deus diz para eles, se comerem, certamente morrerão. Né, porque ali eles estariam desobedecendo uma ordem do Senhor, estariam ali cometendo o pecado. E o salário do pecado é a morte, então teria que ter uma paga. E a paga, né, o resultado desse pecado cometido seria a morte. E Deus odeia o pecado. Deus odeia o pecado porque o pecado nos afasta dele. Nós vemos em Isaías 59, versículo 2, que nos diz: mas as vossas iniquidades fazem divisão entre vós e o vosso Deus. E os vossos pecados encobrem o seu rosto de vós, para que não vos ouça. Então as nossas iniquidades, o nosso pecado faz divisão entre nós e Deus. E faz com que os nossos pecados fazem com que o rosto de Deus se cubra diante de nós e nós não possamos ouvir a voz dele. E nós vemos também em Gênesis 3, ali no versículo 8, vemos que foi o pecado que fez com que Adão e Eva, quando ouviram a voz de Deus, correram e se esconderam entre as árvores. O pecado fez isso. O pecado trouxe essa separação entre Deus e a humanidade. Só que nós vemos em João 3,16, né, que Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu único filho, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Então Deus coloca o seu plano em prática. O plano de nos reconciliar com Ele.
o plano de nos aproximar a Ele novamente. Então Ele envia Jesus. Então Jesus vem salvar o que estava perdido através do seu sacrifício. E o interessante, meus irmãos, que a palavra sacrifício no hebraico, o significado dela é aproximar-se. Então, através do sacrifício de Jesus, nós fomos aproximados de Deus novamente. E nós, que por causa do pecado, havíamos sido separados, afastados de Deus, através do sacrifício de Jesus, nós fomos novamente aproximados do nosso Criador. A criatura, né, foi aproximada novamente daquele a quem criou. E, meus irmãos, vemos em Efésios 2, versículo 4, 5, nos diz: todavia, Deus, que é rico em misericórdia, pelo grande amor com que nos amou, deu-nos vida juntamente com Cristo, quando ainda estávamos mortos em transgressões. Pela graça, vocês são salvos. Pela graça, nós somos salvos. Nós estávamos, meus irmãos, perdidos. Nós estávamos mortos nas nossas transgressões. Mesmo nós estando nesse lugar, Deus, porque nos amou tanto, Ele é cheio de misericórdia. Ele nos deu vida. Ele nos deu vida juntamente com Cristo. E nós vemos em Efésios, no mesmo capítulo, né? Mas nos versículos anteriores, meus irmãos. Porque nós, se alguém, né, se você que nos acompanha, se você ainda não reconheceu Jesus como Senhor e Salvador da sua vida, né, se esse sacrifício de Jesus ainda não tornou uma verdade no seu coração, né, assim como nós estávamos no domínio do pecado, enquanto nós não nos entregamos a Jesus, enquanto nós não reconhecemos Ele como Senhor e Salvador das nossas vidas, nós continuamos no domínio do pecado. A palavra é clara em nos dizer, vocês estavam mortos em suas transgressões e pecados, nos quais acostumavam viver quando seguiam a presente ordem deste mundo e o príncipe do poder do ar, o espírito que agora está atuando nos que vivem na desobediência. Anteriormente, todos nós também vivíamos entre eles, satisfazendo as vontades da nossa carne, seguindo seus desejos e pensamentos. Como os outros, éramos por natureza merecedores da ira. Mas através do sacrifício de Cristo nós fomos justificados e agora não estamos mais sobre o domínio do pecado. Agora somos conduzidos pelo Espírito Santo que habita em nós, que faz morada em nós, meus irmãos. Essa semana eu tive uma experiência, um dia assim que eu tava muito irritada, e é algo que eu peço muito ao Senhor, né, que é o fruto do Espírito da paciência, que eu tenho muita dificuldade ainda nessa área, mas o Senhor já trabalhou muito e sei que vai chegar um momento onde eu vou vencer por completo isso. Mas até então era um dia que eu tava totalmente irritada, eu tava com a paciência zero. E eu cheguei num comércio e assim, até nem enxergando direito o que eu tava indo comprar, e muito irritada. E eu tive a impressão, possivelmente essa mulher podia ter realmente me olhado, ou talvez não, talvez por estar irritada, eu tava vendo coisa que nem ali havia. Mas eu tive a impressão que ela me olhou, como a gente costuma dizer, né, referir, com rabo de olho, que ela meio que me deu um rabo de olho assim. Eu tive a impressão que ela me olhou dessa forma, e na hora vi aquela coisa assim dentro de mim, de virar e falar pra ela: o que você tá olhando aqui? O que você perdeu aqui? Você perdeu alguma coisa? Na hora aquilo veio pra me falar. Só que louvado seja o Senhor, que aí o fruto do Espírito, o domínio próprio, falou mais alto. A paciência ele estava zerada, mas aí o fruto do Espírito, que é o domínio próprio, ele veio, se manifestou ali sobre a minha vida, e eu consegui ali segurar aquelas palavras e ficar com aquela irritação só dentro de mim. E naquele momento, meus irmãos, o Senhor me trouxe a memória acerca disso. E o Senhor ali, eu vi o Senhor ministrando ao meu coração, de que se eu estivesse ainda sobre o domínio do pecado, aquelas palavras haveriam saído da minha boca.
eu ali ia ser tão rude com aquela mulher, sabe? Talvez ela nem teve a intenção, e se teve também, sabe? Eu seria rude ali com ela, eu seria grossa ali com ela, se eu estivesse ainda sobre o domínio do pecado, mas não estou mais, meus irmãos, nós não estamos mais. Agora nós somos conduzidos pelo Espírito Santo de Deus e podemos vencer o pecado. Nós não somos mais escravos do pecado. Nós fomos feitos livres. Nós fomos feitos livres. E no Senhor nós podemos vencer toda a tentação do maligno. Toda a tentação do maligno pelo poder do Senhor sobre as nossas vidas, que Jesus conquistou na cruz. Jesus conquistou por nós na cruz. E então, meus irmãos, hoje é sexta e essa sexta vai passar. O sábado vai chegar, vai passar também. E então nós chegaremos ao domingo, onde, naquele dia, onde Jesus, ali juntamente com Jesus, nós recebemos vida, porque Ele não permaneceu morto, Ele ressuscitou. Jesus ressuscitou. Vemos Lucas 24, versículo 5. As mulheres tinham ido ali ao sepulcro e viram o sepulcro aberto. E ali não estava ali o corpo de Jesus, elas desesperadas. Então o anjo que estava ali disse a elas: por que buscais entre os mortos aquele que vive? Não está aqui, mas ressuscitou. Glória a Deus, Jesus ressuscitou, meus irmãos, e nos fez vitoriosos com eles. E assim, nós fomos achados, fomos reconciliados, nós fomos salvos. E através do sacrifício de Jesus, podemos declarar o que está escrito em 1 Coríntios 15, versículo 15, capítulo 15, versículo 55 ao 57. Onde está, ó morte, a sua vitória? Onde está, ó morte, o seu aguilhão? O aguilhão da morte é o pecado e a força do pecado é a lei. Mas graças a Deus que nos dá a vitória por meio do nosso Senhor Jesus Cristo. Nós podemos declarar isso. Porque em Jesus agora nós temos vida e vida eterna. Como o próprio Jesus nos disse em João 11, versículo 25. Eu sou a ressurreição e a vida. Aquele que crê em mim, ainda que morra, viverá. Louvado seja o Senhor, ainda que morra, viverá. Porque no Senhor nós temos vida eterna. E aqui nós só estamos de passagem, meus irmãos. Nós somos apenas peregrinos. A nossa pátria é o céu, como vemos também em Filipenses 3, versículo 20. Mas a nossa cidade está nos céus, de onde também esperamos o Salvador, o Senhor Jesus Cristo, e Ele virá para nos buscar, meus irmãos. Na palavra foi profetizado que Ele viria e Ele veio. A palavra profetizou que Ele morreria e que Ele ressuscitaria, e assim se fez. E a palavra diz que Ele voltará, e Ele voltará e nos levará para morar com Ele, meus irmãos. E assim viveremos eternamente com o nosso Deus, com aquele que nos resgatou, com aquele que nos encontrou enquanto estávamos perdidos. Ele veio nos salvar, o Filho do Homem veio salvar aquele que estava perdido. Aqueça o seu coração com essa verdade, meus irmãos, com essa verdade que você foi resgatado, você foi salvo, você foi redimido através do sacrifício de Jesus. Aqueça essa verdade no seu coração, viva essa verdade nesse dia de hoje, se alegre com isso. Nesse domingo onde comemoraremos a Páscoa, se alegre com essa verdade, a verdade da salvação, da redenção, da libertação que recebemos através do sacrifício de Jesus. Amém, meus irmãos? Então que você guarde essa palavra no seu coração, se alegre com ela. Se alegre com a verdade da salvação. Isso nós podemos nos apegar, meus irmãos. É nisso que nós devemos nos firmar.
Isso é uma rocha firme. Jesus é a rocha firme, a qual ali permanecemos inabaláveis. Permaneça nesse lugar, permaneça firme, crendo naquilo que Jesus já fez e ainda fará por nós. Amém? Eu quero orar pela sua vida. Senhor, obrigada, Pai, por essa palavra. Obrigada por ter enviado o seu Filho. Obrigado, Senhor Jesus, por ter se entregado em nosso lugar, por ter nos dado vida, por ter nos encontrado enquanto estávamos perdidos, ó Deus. E, Senhor, se há alguém que nos acompanha e que ainda não foi achado, que ele seja atraído a Ti, Senhor. Atraia, Senhor, essas vidas para Ti, Senhor, que eles conheçam e vivam essa verdade, Senhor. A única coisa onde podemos nos firmar, ó Deus, nos firmar que é firme, um lugar firme, é esse lugar, Senhor. Então alcança esses corações, ó Deus. Se há alguém que ainda, Senhor, pode já ter ouvido falar do Senhor, mas que essa verdade ainda no coração dessa pessoa não se tornou uma verdade, que o Senhor Santo Espírito, pois é o Senhor quem convence o homem do pecado, da justiça e do juízo, que assim se faça sobre essas vidas, Senhor. Ó Santo Espírito, convença os corações que estão acompanhando nesse momento, Senhor. Convença do pecado, da justiça e do juízo, que nós continuamos sim pecadores, só que pecadores arrependidos, e não pecadores mais que estão debaixo do domínio do pecado, mas pecadores que são conduzidos por Ti, Santo Espírito. Então, Senhor, venha com poder sobre as nossas vidas, Pai. Nos ajude a permanecermos nesse lugar, ó Deus, nesse lugar onde somos conduzidos por Ti, conduzidos pelo Senhor. Seja com o Teu povo, Pai. Manifesta o Teu poder, cumpra os Teus propósitos e seja adorado o nome do Senhor, que é bom, que é verdadeiro, que é fiel e que é santo. Nós louvamos o Teu nome, Pai. Te agradecemos, porque o Senhor é sempre fiel. Em nome de Jesus. Amém, Senhor.